Olá! O corpo dá sinais, é preciso estar atento. As manchas na pele costumam servir como alerta para que as pessoas busquem ajuda médica para identificar a presença ou a ausência de alguma doença. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o dermatologista Alexandre Moretti. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, eu que agradeço o convite da TV Assembleia em falar um assunto tão importante, né, que a gente está vendo cada vez mais, né, que são as doenças inflamatórias autoimunes, principalmente depois da pandemia, né, ou durante a pandemia também. Então é um assunto bem interessante e a gente vai ter muito o que falar, né? Verdade. Doutor, quais as causas dessas doenças autoimunes? Quando a gente fala em autoimunidade, sempre a gente tem que pensar que o próprio organismo produz anticorpos, né, uma defesa contra ele mesmo, contra órgãos específicos. Isso pode acontecer na pele, por exemplo, o clássico vitiligo. A gente tem uma formação de autoanticorpos contra o melanócito. E aí começa a destruir a célula que produz a melanina. Se você tem a destruição da célula que produz a melanina, aquela região onde aconteceu aquele processo inflamatório vai ficar uma mancha clara, sem cor, né? A gente pode ter, por exemplo, lúpus, né? O lúpus ele pode ter manifestações na pele, né? Mas também em outros órgãos como coração, sistema nervoso central, nos nervos, pode ter nos rins, né? E geralmente isso que indica gravidade, né? Além das articulações. Geralmente as doenças autoimunes estão muito associado com doença articular, né? Tem associação, né? Por exemplo, o paciente começa a ter inchaço nas articulações, dor nas articulações, dos cotovelos, do punho, das mãos, dos joelhos. E então a gente tem que ficar atento para esses casos. Estou falando de algumas doenças, né? Existem outras, por exemplo, de autoimunidade, como a esclerodermia, a pele fica muito grossa, né? Existe uma formação, a reação inflamatória acontece na derme, que é a segunda camada da pele, né? O processo inflamatório, e aí começa a gerar uma fibrose, né? Existe um aumento da espessura dérmica. E a gente tem também a dermatomiosite, né? Que é uma doença muscular, né? Existe uma autoimunidade contra os músculos, principalmente a musculatura proximal, né? Ombros, quadril, junto com alterações cutâneas, né? Como a gente vai ter na face, e a maioria dessas doenças autoimunes, quando acomete a pele, a gente vai ter fotossensibilidade. Então o sol piora e vai ter muito avermelhação, o local fica avermelhado, né? Doutor, e quando que as manchas elas acendem esse alerta para a pessoa? Tem que coçar, tem que aumentar? Como que é? Logo que apareceu, você já tem que procurar um dermato? Às vezes é muito difícil no começo a gente pensar em uma doença autoimune, né? Geralmente, quando tem manifestação cutânea, a gente tem que ficar de olho, né? Claro, mas geralmente o paciente procura quando tem manifestação em outros órgãos. Quando o paciente começa a ficar cansado, né? Querendo só dormir, né? Às vezes criando um quadro de anemia, né? Com manifestações sistêmicas, né? Às vezes, na pele, o que chama atenção são as lesões mais avermelhadas, né? Às vezes até mais arroxeadas, né? Meio com um acometimento vascular, porque é uma doença, existe um acometimento também dos pequenos vasos, às vezes até vasos maiores, mas pequenos vasos, fazendo um quadro de vasculite. Então, a gente tem que ficar atento, fica mais arroxeado, meio equimótico, né? Parece que levou uma porrada, então a gente tem que ficar atento. E quais os exames e como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico vai depender muito de cada quadro clínico, né? Por exemplo, no vitiligo vai aparecer as manchas claras, então o paciente tem que procurar, isso é mais fácil no vitiligo, né? Às vezes o paciente já chega com esse diagnóstico. Ele mesmo já sabe, né? Já sabe por quê? Porque tem na família, familiares
que já tem uma história familiar, né? Predisposição. E que todo mundo, o vitiligo é muito popularizado, né? Então todo mundo sabe. Falando do vitiligo, ainda é muito estigmatizado, né, doutor? Muito, muito. Na verdade, não é uma doença contagiosa, é uma doença autoimune inflamatória, né? Então não tem nada, não tem como paciente ser renegado, né? Ficar excluso. Não existe isso hoje em dia. A gente tem que respeitar muito os pacientes com vitiligo. E quais os tratamentos, assim, no caso do vitiligo? Na verdade, a gente tem várias possibilidades de tratamento, né? Depende muito do grau e da progressão do vitiligo. A gente tem, por exemplo, o uso de corticosteroides orais, né, drogas imunossupressoras. Quando o vitiligo é mais localizado, a gente vai usar cremes, pomadas à base de corticoides ou imunomoduladores. Hoje a gente tem os imunobiológicos novos que estão chegando no Brasil, né, para vitiligo, que já foi aprovado pela agência americana, o FDA. Então, muita coisa nova, principalmente para os pacientes que têm aquele vitiligo em progressão. Ai, doutor, o meu vitiligo está crescendo, está aumentando, não para de aumentar as manchas. Ou aí a gente tem que usar os imunobiológicos, as drogas orais, né, os imunossupressores. Para aquele paciente que está com vitiligo estável, né, não está aumentando, aí é um tratamento totalmente diferente. Geralmente a gente tenta repigmentar aquela área, né? Aí tem técnicas cirúrgicas, lasers, a gente tem laser como Excimer laser, a gente tem tratamentos cirúrgicos como transplante de melanócito, de pele. A gente pega uma área que não tem vitiligo e coloca aquele melanócito que está ativo na área que não está repigmentando com os tratamentos convencionais, né, com os tópicos, né, à base de corticosteroides e imunomoduladores. Então a gente consegue ter uma resposta interessante também. Doutor, e antigamente muita gente ia para Cuba, né, fazer esses tratamentos lá. Hoje, então, não precisa, tudo é feito aqui no Brasil com muita referência. Na verdade, eles falavam das placentas das mães cubanas, né? Isso é tudo na verdade, é um mito. Na verdade, não existe evidência científica que isso funciona, entendeu? Entendi. E outras doenças, doutor, que aparecem também as manchas, quais que você poderia citar que são comuns e que são inflamatórias, né? Doenças inflamatórias que causam manchas na pele? A gente tem várias, né? Das doenças inflamatórias, a clássica é a psoríase, né? Como ela é? A psoríase é uma placa, né, elevada, descamativa, ela descama, parece escama de peixe, e as escamas são meio prateadas, esbranquiçadas. Geralmente que acontece no cotovelo, nos joelhos, mas pode acometer todo o corpo, unha, pode acometer couro cabeludo, pode acometer a face, né, a região íntima, então pode acometer mucosas, então a gente tem que ficar de olho. Geralmente ela apresenta-se dessa forma. Causa muito desconforto, pelo que eu li, né? Sim, né? Porque o paciente fica todo com aquelas lesões, principalmente nos casos mais graves, né? Essas lesões são mais elevadas, fica descamando, saindo aquela descamação, então é um pouco desconfortável para o paciente. Não passa também. Não passa, é uma doença inflamatória, não tem... A doença que passa são doenças infecciosas e essas não são infecciosas. Doutor, e qual que é o tratamento do caso da psoríase? Psoríase geralmente depende muito também da extensão. A gente vai avaliar. O paciente ele tem uma psoríase localizada, a gente vai tratar só com tópico. Se ele tem uma psoríase mais difusa, com uma superfície do corpo maior que 10%, ou quando aquela psoríase prejudica a qualidade de vida do paciente, por exemplo, tem gente que tem só no couro cabeludo. Isso prejudica, né? Porque tem queda de cabelo ou não? Queda e começa a descamar, parece uma caspa, entendeu? Às vezes tem só a psoríase na região palmo-plantar, né? Na palma da mão e na planta do pé. Então isso é uma coisa meio desconfortável para o paciente. Então a gente orienta, ou na área genital também, tem gente que
como que vai manter relação sexual com aquelas lesões? Vai passando assim ou não? Ou ele O quê? aparece? Vai Aparece, aparecendo? aparece especificamente nessas áreas especiais. Então, nesses casos, ou quando a superfície corporal tem uma quantidade maior de lesões, né, acima de 10% de superfície corporal, a gente já trata com medicamentos orais. Né? E aí, ou com fototerapia primeiro, antes, depois que não resolve com os tópicos, vai para fototerapia. Depois da fototerapia, a gente tem alguns medicamentos como metrexato, como a citretina, né, que a gente tenta utilizar, e se não responder, né, depois de 3 a 6 meses com essas medicações, a gente já migra para os imunobiológicos, que é a nova sensação. Né? Hoje temos imunobiológicos muito seguros, com um risco mínimo de efeitos colaterais e de efeitos adversos. Né? É oral esse imunobiológico? Injetável. Injetável? É como se fosse uma aplicação de insulina. Ah, tá. Você coloca no subcutâneo. Então é super fácil. A aplicação, às vezes, depois de uma fase de indução, a gente tem uma fase de manutenção mensal, hoje praticamente, né? Então é super tranquilo de fazer, como se fosse tomar uma injeção mensal, né? Porque a psoríase é uma doença que não tem cura, tem controle. Que verdade. Né? É constante, então, esse uso dessa medicação? Sim, constante. Precisa de um acompanhamento médico, né, de um especialista que é o dermatologista, e quando tem a doença articular, porque a psoríase também pode dar inflamação nas articulações, a gente também precisa do reumatologista, entendeu? E precisa de um controle específico quando a gente utiliza essas medicações, né? O paciente tem que vir a cada 3 meses, né? Tem contraindicação ou não? E os efeitos colaterais, quais são? Tem. No caso dos imunobiológicos para psoríase, a gente tem algumas classes que a gente tem que ficar atento, principalmente para as infecções. Por exemplo, o paciente tem hepatite C, hepatite B, HIV. Como ele diminui a imunidade, geralmente a gente evita usar essas medicações. Mas hoje tem medicações até seguras, né? Mesmo os pacientes que têm essas doenças. Tá? O paciente que tem tuberculose, a gente vive num país endêmico de tuberculose, então a gente pede exames, existe um checklist antes de tomar essas medicações, por exemplo, para tuberculose, que, por exemplo, como diminui a imunidade, né, aí a gente precisa fazer alguns testes para ver se o paciente teve contato prévio, que é através do PPD e o raio-x de tórax. E quais são os efeitos colaterais? Inchaço, ou não? Geralmente pode ter um pouco de dor local, né? Pode ficar um pouco edemaciado. E os efeitos colaterais, algumas pode dar infecção. Tem que atualizar a caderneta de vacina. O paciente que vai tomar essas drogas imunossupressoras ou imunobiológicas, a carteira vacinal tem que estar redondinha, entendeu? Então tem que... Muitas doenças da pele, que tem que tomar esse imunobiológico ou não? Existe várias, né? Hoje a gente tem imunobiológico para psoríase, geralmente que começou, a era dos imunobiológicos começou dentro da dermatologia com a psoríase, né? E hoje tem diversas medicações, várias classes de medicamentos imunobiológicos, que são injetáveis na via subcutânea. Alguns são por via endovenosa. Praticamente a gente não utiliza mais essas medicações, né? São as primeiras que foram aparecendo. E cada vez a tendência mais é aparecer outras melhores, entendeu? O estresse, ele é um grande impulsionador dessas doenças de pele ou não? Pode, é um desencadeador, não é a causa, né? Ele pode desencadear, pode piorar, por exemplo, o vitiligo, pode piorar a psoríase, pode piorar a alopecia areata. A alopecia areata é uma doença autoimune, né? É uma doença inflamatória autoimune. Genética? Aquela doença famosa que deu o maior rolo no Oscar. Isso, que o paciente começa a perder os cabelos, né? Perde mesmo. Não, né? Tem retorno, doutor, do cabelo, do pelo? Tem. Depende muito do quadro clínico, né? Tem quadros de alopecia areata que são quadros localizados, unifocal. Tem quadros multifocais, o paciente começa a ter várias áreas de perda de cabelo,
e tem casos que o paciente perde o cabelo, o cabelo do couro cabeludo inteiro, entendeu? Então, tem gente que perde o pelo do corpo inteiro, que é uma alopecia universal, né? Então, a gente tem que ficar atento. E nesses casos que a gente utiliza, às vezes, essas drogas imunossupressoras e imunobiológicas. Outras doenças que a gente utiliza imunobiológico, né, além da psoríase, que começou com a psoríase. A gente tem o vitiligo, hoje com várias drogas macromoléculas e drogas imunobiológicas, né? A gente tem a urticária crônica. Como que é essa urticária? Explica pra gente. Urticária, o paciente começa a apresentar aquelas placas de urtica. O que é uma placa de urtica? Parece que alguém já levou uma picada de abelha? Sim. Picada de abelha fica né? edemaciada, fica inchado, a pele fica inchada, como se fosse picada de abelha. Né? Só que a placa de urtica ela tem uma característica de ficar mudando de posição. Então, é uma característica da urticária. É uma doença inflamatória que pode ser aguda e crônica. Aguda, geralmente, é desencadeada por alérgenos, né? Que pode ser medicamentos, pode ser iodo, pode ser camarão, frutos do mar, tem gente que tem alergia, entendeu? Qualquer substância que o paciente, às vezes, ingeriu, tomou, então pode desencadear. E geralmente tem uma resolução em menos de 6 semanas. Acima de 6 semanas, se essa lesão persiste, ela já é considerada uma urticária crônica. Né? E aí é um desafio, né? O paciente geralmente não tem uma causa específica. Coça ou não? Coça muito, né? Existe muita liberação de histamina nesses casos, né? Que é uma célula que tem dentro da lesão, né? E na verdade o mastócito, que é a célula, que tem a histamina, que é a substância que dá essa vontade de coçar, né? E essa lesão, ela tende a ficar por longos períodos, no caso da urticária crônica. E aí tem pacientes que já tomaram, a gente passa antihistamínico, antialérgico, dobra, triplica, quadriplica essa dose. A gente usa drogas imunossupressoras às vezes, a gente associa mistura, né? Associa esses antihistamínicos de classes diferentes, né? E mesmo assim, às vezes o paciente não melhora. E aí a gente entra com o imunobiológico. Hoje tem imunobiológico para urticária, para esses casos refratários que a gente já tentou tudo. A gente tem imunobiológico para dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença muito comum agora nessa época do ano, né? Com frio, né? Claro que é uma doença, tem que ter uma predisposição genética para ter dermatite atópica. O paciente nasce com essa predisposição e aí começa a apresentar áreas de eczema, dermatite. Mas nas dobras, né? Mas nas dobras, atrás do joelho. Na criança é muito comum na face, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. E aí a gente, pacientes que são refratários aos tratamentos, aquela coisa, né? Começa com tópico, não resolve. Vai para o medicamento oral, né? Comprimidos, cápsulas, não resolve. Aí chega, às vezes tem pacientes que têm o corpo todo, fica todo vermelho, que nós chamamos de eritrodermia. Em alguns casos pode acontecer. E aí a gente tem que entrar com o imunobiológico, né? Uma criança é bem complicado, né, doutor? E tem que estar bem hidratada a pele? Tem que estar muito hidratada. Nessa época do ano, pacientes que têm uma tendência a ter dermatite atópica, os banhos têm que ser mais rápidos, menos demorados, do morno para o frio, evitar bucha, escova, usar sabonetes que têm uma concentração maior de hidratantes, não é qualquer sabonete, porque o sabonete tira a camada lipídica da pele. Quando a gente tem uma dermatite atópica, o paciente tem dermatite atópica, o paciente tem uma deficiência de lipídios na pele, né, de gordura. Então, se você usa sabão, você tira aquele pouco lipídio que ele tem, né, que restou. Então, você tem que besuntar Desde pequena a pessoa muito já tem hidratante. Que vir o dermato, então, com o seu bebê, né? A hidratação é fundamental no paciente que tem dermatite atópica. Mas mesmo assim, quando você faz tudo isso, né, às vezes o paciente precisa do imunobiológico, né? Melhora a qualidade de vida, melhora o sono, a qualidade do sono do paciente. O paciente não dorme, né, com tanta coceira.
Então é desconfortável. Então hoje nós temos hoje no mercado, já no brasileiro, mas começou nos Estados Unidos, o Dupilumab, que é uma droga imunobiológica interessante para dermatite atópica. E outros também que vão surgindo, né? Mas começou tudo com a psoríase. A psoríase foi a mãe de todas, né, que abriu porta para outras doenças autoimunes e inflamatórias do uso do imunobiológico. Essas doenças que às vezes as manchas ficam visíveis, né? Os pacientes ficam meio envergonhados, né? Dá uma certa depressão. Então é interessante a gente falar para eles que tem tratamento, não tem a cura total, né? E você pode administrar essas medicações juntamente com essas hidratações, né, doutor? Sim, com certeza. A hidratação sempre é importante, né? É muito importante. Eu queria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas que têm já esses problemas relacionados de ressecamento de pele, o que elas devem fazer? Qual que é a rotina delas, doutor? Como eu disse para você, né? Evitar banho muito quente, muito demorado, evitar bucha, esponja, traumatizar a pele. Quando você sair do banho, passar delicadamente a toalha, passar o hidratante, hidratar muito bem. Existem hidratantes específicos para pacientes que têm ressecamento, dependendo do grau de ressecamento, a gente tem vários tipos de hidratantes, então isso tem que passar por médico, né? Tem hidratantes que têm substâncias que têm ação anti-irritante. Então, por exemplo, o paciente que está com a dermatite atópica ou qualquer quadro de eczema agudo muito exacerbado, a gente vai usar esses hidratantes que têm medicamentos, entendeu? E para outros não, né? A gente usa os mais simples, né? Então tem vários tipos de hidratante no mercado. Então é importante procurar um médico, dermatologista, para saber qual que é o hidratante ideal para sua pele, né? Então além dos sabonetes, evitar sabão em excesso, né? O álcool gel que a gente está usando bastante agora, também ele afeta, deixa pior a pele? Muito. Na verdade, o álcool gel ele é uma substância irritante. O álcool ele tira a camada de lipídio, de gordura, aquela gordura que eu falei que fica na camada mais superficial da pele. É melhor evitá-lo. Não. Hoje, na verdade, assim, com Covid a gente orienta a usar, né? Mas o paciente sempre está hidratando, entendeu? Usou o álcool gel, passa hidratante. E a minha sugestão é usar sabonetes para lavar, para fazer a higienização das mãos com uma concentração maior de lipídios, né? Tem sabonetes específicos para lavar as mãos, então é mais seguro você estar evitando a contaminação com o coronavírus, né? O contato com o coronavírus, por exemplo, ou outros vírus, e você está hidratando a mão, né? E logo em seguida, às vezes, passa um hidratante. Ou você utiliza um álcool gel, que tem álcool gel hoje no mercado, que tem hidratantes, né? Com aloe vera, erva doce, são mais hidratantes do que o álcool gel a 70% bem pesado, entendeu? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Quem quiser entrar em contato com você, você tem redes sociais? Eu queria que você deixasse, caso tenha. Eu tenho aqui meu endereço do consultório, né? Que é posso falar o número? 33839582, né? Eu tenho rede social também, que é o @doutor _Alexandre _Moretti, né? Também que é o Instagram, né? E também tem o Facebook. Então, gente, muito obrigada, doutor, pela entrevista e fique com a gente com a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.